Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Enquanto sentamos, cantemos Restaura a Família. Trago aqui em oração tantas preocupações que as famílias têm. Eu acredito que é sexta-feira, em plena Semana Nacional da Família, a gente pode dizer que nós celebramos intensamente essa semana. E não só essa semana, nós vamos rezar até o final do mês de agosto, pedindo: livrai minha família do mal, nesse evangelizar em casa, que se reinventa a cada mês nessa pandemia. Mas é uma realidade trazermos diante de Deus as nossas preocupações. Filhos queridos, hoje o Evangelho não podia ser melhor. Alguns vão dizer: é pesado, e de fato é. Inclusive, uma peleja, uma contenda, uma discussão entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e aqueles que eram os intérpretes da lei mosaica. Quem está acompanhando comigo o Experiência de Deus, e eu insisto, não é porque é o meu programa, mas nós estamos na leitura orante.
Então eu insisto em dizer, não vai dizer depois, nunca ninguém me explicou a Bíblia. Mentira. Era só ter acompanhado. Não pode às 10 da manhã, 5 horas sobe para o YouTube. À noite tem o reprise. Mas nós pegamos o Gênesis, estamos no Êxodo, hoje foi o capítulo 24. No capítulo 21 eram os 10 mandamentos, e lá está explícito, um dos mandamentos, não cometer adultério. Agora você já sabe, quem está acompanhando? Muito bem. Gente, leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender, mais você vai compreender, mais você vai assimilar a palavra de Deus. E está escrito lá mesmo, no capítulo 21, nosso Senhor revelou, revelou a Moisés, não cometer adultério. E eu sempre fiz essa menção, hoje no capítulo 24, sobre o povo que era um povo errante, o povo que era um povo, mais uma tribo, mas que a partir do Sinai se torna um novo povo de Deus. E eles diante de Moisés e diante de Deus diz, nós iremos fazer tudo o que o Senhor ordenou. Como o povo de Deus hoje não pode ser diferente. Como novo povo nascido, não da aspersão do sangue dos touros, Êxodo 24, mas da aspersão do sangue de Jesus, nós temos também que dizer, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E o que Ele ordenou? Eu não quero aqui entrar num sermão moralista, mas o Evangelho de hoje nos põe diante de um assunto muito complicado. Complicado, mas tem que ser esclarecido. Claro que existem as exceções. Claro, existe. Mas as exceções não é a regra. E nós não vivemos de exceções. Não sei se você compreende isso. A misericórdia para com a bondade, misericórdia, acolhimento para os que estão em segundas núpcias. Isso tem que ser levado em conta. O nosso próprio santuário tem um trabalho, não agora no Covid, mas com as segundas núpcias. Mas não é assim que Deus pensou. Você consegue perceber a diferença? Exceção não é regra. Que nós temos que ter um norte, um direcionamento. E por isso que existe nas paróquias a pastoral familiar. E mais a pastoral dos noivos, dos recém-casados, pastoral dos namorados. É a partir dessa diretriz. Começa perguntando a Jesus, os fariseus, aqueles que não são maldosos, eles agem por maldade, mas eles citam algo legítimo. Eles, claro, distorcem a lei mosaica, mas é legítimo dizer, é permitido um homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Primeiro que eles foram por qualquer motivo, eles já estão brincando com Jesus, né? Jesus disse, nunca lestes? Claro que eles leram. Da mesma forma que eles foram um tanto irreverentes com Jesus, Jesus na lata. Vocês nunca leram? O Gênesis? Vocês que estão me fazendo essa pergunta baseada em Moisés, estão desconsiderando o plano criatural de Deus? Vocês nunca leram o que está escrito no Gênesis? Que o homem, desde o início, Deus fez homem e mulher, e que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Nunca leram isso? Então por que me perguntam se por qualquer motivo se deixa uma mulher? Aqui, Jesus reforça, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Aqui, meus irmãos, na boca de Jesus, e hoje eu sei que quando a gente fala de família, naturalmente família é constituída por filhos. Mas desde o começo do programa hoje, Experiência de Deus, eu diria que hoje seria o dia de pensarmos e rezarmos pelo casal. Que o casal seja uma árvore forte, com raízes profundas e galhos frondosos. Mas se não tiver, se essa árvore não for forte,
se essa árvore, esse casal não for unido, não tiver raiz forte no amor, no perdão, o que será dos galhos? E o que será dos frutos bichados, secos, ressequidos? Então hoje, você que é casado, eu até desafiava que você rezasse você homem, rezasse pela tua esposa hoje. Dedique hoje uma oração para tua esposa. Esposa, reze hoje pelo teu marido. Exatamente, Senhor, nós queremos ser uma só carne. Claro que tem problemas. E às vezes são muitos. E às vezes se mantém por resiliência, por persistência. Se mantém o matrimônio por obediência a Deus, é verdade. Há muita gente que, se não fosse pelo perdão e se não fosse pela fé, já tinha abandonado o casamento faz tempo, nós sabemos disso. Mas felizes são esses que conseguem perdoar, se reinventar, que conseguem, na graça de Deus, salvar o matrimônio. E às vezes é depois de muitos anos de labuta que se salva, apesar de que nos anos de sofrimento ficam profundas marcas e ferimentos. Mas é legítimo pedir hoje, Senhor, que eu queria que cada casal, hoje eu não vou falar para os filhos não. Hoje que o papel do filho é rezar pelo pai e pela mãe. Vamos pensar no casal. Porque se a casa estiver desmantelando, mas o casal for firme, mesmo que os filhos debandem, mesmo que os filhos criam problemas, vem a fase da adolescência, começa a lidar com o que não pode, mas se o casal estiver firme, ele sustenta a família. Então tenha coragem de hoje pensar no teu casamento. Ninguém mandou você casar, então case. Ninguém mandou ser padre, então seja fiel. Ninguém mandou você casar, então vamos pensar no casamento. E é nesse contexto, rezar. Filhos queridos, pedir que sejamos uma só carne. E essa frase, gente, uma só carne, se você belisca aqui, é uma só carne, dói. Então todo desaforo que um faz para o outro, dói na carne, porque é uma só carne. Uma só carne é que um precisa do outro, que divide as mesmas células, que divide os mesmos nutrientes, que divide os mesmos tecidos, que divide os mesmos elementos nervosos. Então ninguém vai querer machucar o outro, porque machucar o outro você se machuca. Veja a profundidade de ser uma só carne. E talvez aqui já resida tantos problemas no matrimônio, que casam, mas queremos nosso individualismo. Individualidade é uma coisa, a individualidade é crescimento, individualidade é soma. A pior coisa, e um casamento não resiste, se uma das partes se aniquila. Não, ninguém pode se aniquilar. Tem que haver o respeito do diferente. Mas, uma vez juntos, e querer viver como solteiro, não vai. Não vai. E aí começa a troca. Portanto, que Deus uniu, o homem não separa. Mas aqueles infelizes ainda disseram: mas como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus retruca: Moisés fez isso pela dureza do vosso coração. Mas veja, nós seguimos Moisés ou seguimos Jesus Cristo? Jesus. E Jesus, Ele não muda a lei. Ele não mudou o que Deus deu na tábua da lei, mas Ele dá uma compreensão mais ampla. Meus irmãos, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então a nossa linha condutora é o que Jesus pediu. E o que é que Jesus pediu? Que o divórcio? Não. O desquite? Não. Que se mude de relacionamento? Não.
Por acaso não estamos sujeitos à regra básica de um casamento chamada indissolubilidade do matrimônio? Não está tendo casamento pela pandemia, mas antes do casamento, o noivo e a noiva, numa conversa particular com o sacerdote, é-lhe feito algumas perguntas. Não sei se levam tão a sério, mas perguntas como: tudo que você informou é verdade? Porque tem muita gente que mente. Já teve casamento que eu fiz, que a pessoa era casada lá no Mato Grosso, e imediatamente, nulidade. É feita essa pergunta: vocês têm algum grau de parentesco que deva ser dito? Você é crismado? Você fez a iniciação cristã? Você acredita na indissolubilidade do matrimônio? Já tive casos, agora menos, mas de um caso em que ele disse: não, eu não acredito. E eu, em consciência, tive que chamar a noiva e dizer: olha, ele não acredita na indissolubilidade, você vai querer casar? Se ajeitaram depois, porque era mais importante a festa, e fingiram que eu tive que, disse que sim. Depois ele voltou atrás, e eu vou fazer o quê? Mas eu fiz na anotação, está lá na mitra. Naquele caso eu citei, porque é para sempre. Não é até que o amor dure, não é até o momento que seja conveniente, não é até a hora onde você faz a minha vontade, é para toda a vida. Por isso que os apóstolos vão dizer: bom, se for assim é melhor viver solteiro. Jesus falou: então que assim seja. Não adianta, meus irmãos, Semana Nacional da Família, nós não estamos aqui para negociar, nós não estamos aqui para brincar. As mesmas exigências do matrimônio, exigências para ser padre, exigências para ser um religioso, mas nós não podemos cair no achismo. E eu digo para você, se for para você entrar num casamento sem certeza, não case. E não é não casar na igreja, não vá viver junto, porque você merece mais do que se amontoar igual animal. O ser humano não foi feito para viver amontoado. Diz o texto. Então como é que Moisés mandou a certidão de divórcio? Jesus respondeu: pela dureza de coração. Mas não era assim. Deus, quando criou, não era assim. E Ele reforça. Meus irmãos, é reforçado. Poderia ter terminado o discurso aqui, mas Jesus reforça: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Ora, o que é essa união ilegítima? Por isso, todas as dioceses, e eu digo que a nossa arquidiocese de Curitiba está muito bem servido de um tribunal eclesiástico. Muito bem servido. Padre Ângelo Carlesso, seu irmão Pedro Carlesso, Monsenhor Carlino, Padre Fabiano e tantos outros, e toda uma equipe na Cúria Arquidiocesana, que fazem um trabalho, porque não é dizer esse casamento passou a partir de agora não existir. Não existiu na origem. Por exemplo, hoje, não sei se muita gente ficou meio escandalizado. Como é que pode? Me ligou Rosana, imagino que sim, se não foi me perdoe. Ela casada, infeliz, tinha já separado. Uma religiosa daqui de Ponta Grossa foi visitar Mato Grosso do Sul e acabou indo jantar na casa dela. E a irmã teve uma percepção do Espírito Santo e disse, depois de quase 2 horas de conversa: você já pensou em ser religiosa? Mas eu sou casada. Mas a irmã percebeu que aquele casamento foi ilegítimo na raiz. Sério? E entraram com o processo de nulidade que saiu agora em agosto. E essa que foi casada, mas veja, era uma união ilegítima. E aqui não vou entrar no mérito, porque eu não sei, não perguntei, não sou especula. Mas o tribunal viu, foi para Roma e voltou. Aquela mulher que foi casada, foi declarado que o casamento dela não existiu, foi ilegítimo, e ela agora vai para a vida religiosa.
É muito sério essa questão de casamento. As bases do casamento, querer formar uma só carne. O ser, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é para a vida toda. Filhos queridos, aqui eu poderia alongar e dizer muitas coisas, mas não convém, o que não dá tempo. Mas o que é importante não é ficar no negativo, é ficar no positivo. E aqui eu insisto que cada um que tiver no processo de matrimônio, gente, a escolha tem que ser bem feita. Eu tenho dito no rádio, não embarque num relacionamento onde você vai entrar para consertar fulano. Pelo amor de Deus, você quer essa cruz? Você quer essa cruz? Não. As pessoas têm que estar curadas, completas. Se antes não tinham recursos, hoje nós temos, através da espiritualidade, a pessoa pode se curar. Hoje tem psicólogos, a pessoa pode se tratar. Tem psiquiatra, pode se tratar. Então como que alguém, todo cheio de ferida, não é perfeito, não é achar a pessoa perfeita, isso não existe, mas pelo menos razoavelmente equilibrada, pelo menos razoavelmente, ou dentro da normalidade. Não estou dizendo que é impossível. Santa Rita de Cássia conseguiu, e tantos outros santos conseguiram, mas aí é uma questão de santidade. Existem muitas santas hoje que mudaram os maridos, e maridos que mudaram as esposas. E por fim, diz aqui o texto, se a situação do homem e da mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus completa. Não deixa, nesse dia Jesus estava retrucando. Nesse dia Jesus estava com tudo, meu filho. Nem todos são capazes de entender isso. A não ser a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Aqui você pode incluir homens e mulheres que são incapazes do matrimônio. Estaria Jesus falando da homossexualidade? Talvez. Estaria Jesus falando de pessoas que nasceram para viver sozinhas? Talvez. Mas o fato é, sozinho não é um defeito. Solitário é um defeito. Ser solteirão é um defeito. Ser solteirona é um defeito. Não sou solteirona. Eu decidi na minha vida viver só. E faço a minha vida com Deus. É diferente. É outra perspectiva. Mas aqui Jesus disse, existem homens, eu incluo mulheres, incapazes para o casamento porque nasceram assim. Jesus estava muito atento. A homossexualidade não era comum no judeu, mas era comum de todos os tempos. Jesus depois diz, há outros que os homens fizeram, são os eunucos, que eram castrados. No tempo de Jesus era muito comum. E há outros que se fizeram incapazes, por causa do reino dos céus. No caso, padres celibatários, religiosas celibatárias, o voto de castidade. Jesus era um homem muito atento. Então o Evangelho termina dizendo assim, quem puder entender, entenda. E a pergunta pergunto para quem está começando e falando de vocação, porque casar é uma vocação, o matrimônio é uma vocação. A pergunta é, você está preparado para o matrimônio? Você sente que está disposta a viver as consequências ou os desdobramentos de ser uma só carne? Esse é o Evangelho de hoje. Por isso, meus irmãos,
Alguém vai dizer, é difícil, é pesado, mas é evangelho. É evangelho. Não quero ficar no negativo, então, como eu tenho batido, se você é casado, casada, por que hoje não faça assim, Senhor, não importa o que passou, eu vou lutar pelo meu matrimônio, eu vou ser fiel no meu matrimônio, eu vou levar o amor, o perdão, eu vou perdoar, eu peço ao Senhor a graça de ser curado nas minhas feridas, nas minhas dores, na história que tivemos de felicidade, mas também nos momentos de infelicidade. Eu peço a graça, Senhor, de superar. Deus dá essa graça. Não pense que as coisas são sempre um mar de rosas, não é isso. O problema é que a gente, quando se depara com o espinho, esquece a rosa. Quando a gente se depara com as dificuldades, você esquece as coisas boas. Mas aqui é a graça de Deus. Deus nos dá a graça. Deus nos capacita.